Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Eu hoje aproveito a oportunidade, depois de alguns anos, falar com o grande público do estado de Ceará, principalmente os torcedores do Fortaleza Esporte Clube. É lamentável você, como eu faço de vez em quando, entrar em contato com a imprensa cearense e ver que nada mudou com relação aos comentários, que não são comentários, são críticas fortes sobre trabalhos de profissionais que vivem dentro do futebol. E aí, você está do outro lado da telinha, vai perguntar: por que, Levi? Porque Levi Lafetá esteve no Fortaleza Esporte Clube em 1983, em 1991 e 1995. E naquelas oportunidades não existiam as facilidades que tem hoje para contratações de jogadores. Épocas que era muito difícil você conseguir uma filmagem de um jogador treinando ou jogando. Por diversas vezes tive que pedir a amigos da TV Globo vídeos de jogos para poder avaliar um jogador, para contratar com acerto para o Fortaleza. Dificuldades imensas, que quando eu não conseguia vídeos, eu tinha que viajar, ficar 3, 4 dias na cidade onde o jogador visado praticava o futebol, para poder contratar com acertos. Mas nos dias de hoje, tem lá uma sala com pessoas analisando 150, 200 jogadores, e ainda o acerto é mínimo. Por que o acerto é mínimo? Porque quem me fala isso é exatamente as críticas da imprensa cearense e também do torcedor, que é o mesmo torcedor, o mesmo pensamento de torcedor da época que o Levi Lafetá esteve aí, 83, 91 e 95. E eu tive o maior prazer de confirmar que eu tinha condições de administrar um clube de futebol e mais ainda, me tornar um general manager de futebol, escolhendo a dedo não só jogadores das categorias de base, como também jogadores de outros clubes para o Fortaleza. E anote aí, amigo, nos 3 anos que passei no Fortaleza, eu falei 3 anos, 83, 91 e 95. Eu só contratei 21 jogadores. Eu não contratei 21 jogadores por cada ano que eu citei agora. Eu contratei 21 jogadores. E a maior alegria e o enriquecimento do meu currículo é que entra ano, sai ano, aqueles amigos, principalmente da velha guarda,
hoje da velha guarda, não esquecem das seleções que eu montei. Mas o que eu quero falar hoje é que é muita ingratidão bater no Vojvoda. Muita ingratidão. Assim como eu sempre achei ingratidão bater no Rogério Ceni. O trabalho do Rogério Ceni, o trabalho do Vojvoda, está de uma forma maravilhosa no cenário sul-americano, porque ninguém conhecia o Fortaleza. Na minha época era muito difícil a imprensa nacional valorizar o Fortaleza, mas mesmo assim eu fui tão audacioso que um belo dia eu falei com o Ney Rebouças, que o Deus o tenha, manda a passagem que eu vou participar da reunião da Série A do Campeonato Brasileiro. E naquela época, eu lembro perfeitamente, eu fui muito bem atendido e ao final, o presidente que estava lá, na época da Série A reunião dos presidentes, me agradeceu a minha presença e desejou boa sorte ao Fortaleza. Fortaleza não era da Série A, mas eu tive o atrevimento de ir promover o Fortaleza. Hoje não. O Fortaleza pratica um futebol bonito, mesmo com algumas falhas em contratações. Porque às vezes a indicação de quem simplesmente assiste vídeos, ela não é perfeita. Você teria que saber que tipo de personalidade é o jogador fora de campo. E vou dar um exemplo aqui. Quando o Fortaleza contratou o Kaiser, eu fiz um vídeo, fiz matérias escritas, dizendo que Kaiser não ia dar certo no Fortaleza. O Lima, que saiu e que hoje está no Santos, também falei que ele não era jogador para o Fortaleza. E outros que foram contratados. Hoje, por exemplo, eu divulgo o menino Hércules. Sabe por quê? Porque eu fui sempre um apaixonado pelas categorias de base. Em 83, 91 e 95, veja aí as escalações, se eu não aproveitava as categorias de base. Aproveitava sim, porque eu caminhava por onde estivesse jogando o sub-15, sub-17, sub-20 do Fortaleza. E nunca deixei. Inclusive, o primeiro angolano a jogar no Brasil foi o Vici, um menino que o governo brasileiro confiou para que eu fosse responsável dele no Brasil. E foi uma indicação, inclusive, do Anselmo Suíço, que eu levei para o Fortaleza e trabalhou nas categorias de base em 95. E o Vici, com 16, 17 anos, foi lançado pelo Danilo Augusto. E Danilo Augusto era o treinador das categorias de base do Ferroviário. E eu, quando cheguei em 95, eu disse para o presidente Fernando Silva que queria o treinador, né? E ele disse, não, mas o Baratinha é da categoria de base do Ferroviário. E levei para o Fortaleza, fez um grande trabalho. E só nós não conseguimos o título, porque infelizmente a politicagem no Conselho Deliberativo do Fortaleza
era muito grande e tinha um ciúme, certas pessoas, a minoria, tinha ciúme muito grande do sucesso do Levi Lafetá. Porque o Levi Lafetá não pagava para se apresentar em programas de rádio, não, e nem de televisão. Fazia o trabalho. Mas o que eu quero dizer hoje é que a família tricolor tem que ter paciência, porque o Vojvoda não vai ganhar tudo. O Vojvoda tem um esquema dele. Agora, se o jogador não entende, e às vezes o jogador não entende, sabe por quê? Porque não está bem de saúde, às vezes, porque passou a noite tomando conta, às vezes até de um filho que estava doente, coisa que o vale. Isso é normal. Então, às vezes, o esquema não encaixa. Então, o que não é possível, só para finalizar, é que coloquem o Vojvoda lá no alto, quando dá de 4-0 no Maldonado, e depois querem enterrar o Vojvoda, porque perdeu para o Ceará. O Ceará é um grande clube brasileiro. Eu não estou mentindo, é verdadeiro. Se o Ceará passou ou está passando por uma fase difícil, o Fortaleza já passou diversas fases. Chegou uma época que o Fortaleza não tinha nenhuma pessoa para assumir a presidência. E esses jornalistas e radialistas mais antigos podem testemunhar que Levi Lafetá e aí Oswaldo Gomes de Almeida estava batendo de porta em porta para que alguém assumisse a presidência do Fortaleza. Então, meus amigos, quem fala aqui é Levi Lafetá, que tem história no Fortaleza. E a história do Levi Lafetá dá condições para pedir paciência ao torcedor. Não vamos jogar fora tudo que foi feito até agora. Começou por mim? Não começou por mim. Começou, sim, por aqueles que queriam o melhor para o Fortaleza. Eu tive participação? Sim, tive. Agora, não é possível que vai se jogar fora um grande trabalho de um treinador chamado Vojvoda. Tenham paciência, muita paciência, porque Vojvoda já provou que é um profissional honesto quando recusou várias propostas de clubes com muito mais projeção internacional do que o Fortaleza. O exemplo é o Galo aqui em Minas Gerais, que tentou e ele disse não. Então vamos continuar com o projeto. O projeto é bom e eu ainda quero ver o Fortaleza brilhando muito mais do que brilha. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, escritor, administrador de empresa e olha, general manager em futebol. General manager em futebol. E se alguém duvida, vai lá no meu blog, Birro Esportivo Lafetá. Até lá e sucesso para todos nós e muito mais para o Fortaleza e o futebol cearense.